O pecado original, a queda que transformou a humanidade. O pecado original é um dos conceitos mais profundos e essenciais para entender a narrativa bíblica. Ele explica a origem do mal na humanidade, a separação entre o homem e Deus e a necessidade da redenção. Para compreendê-lo, precisamos voltar ao início da história humana, conforme registrado em Gênesis. A criação perfeita de Deus. No início, Deus criou o universo e tudo o que nele há, culminando com a criação do ser humano. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, descreve: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, dotados de racionalidade, moralidade e capacidade de comunhão com o Criador. Eles viviam no Jardim do Éden, em perfeita harmonia, com Deus, com a natureza e entre si. Não havia pecado, sofrimento ou morte. No centro do jardim, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Nele, ele deu apenas uma ordem clara: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Essa ordem simbolizava a liberdade do homem, porém também a necessidade de submissão a Deus. Depois veio a tentação e a queda. No capítulo 3 de Gênesis, a história dá uma reviravolta dramática. A serpente, usada como instrumento por Satanás, aproxima-se de Eva e questiona a ordem divina. Foi isso mesmo que Deus disse: não coma de nenhum fruto da árvore do jardim. Ela faz uma pergunta à mulher. Com astúcia, a serpente distorce as palavras de Deus e planta a dúvida no coração de Eva. Ela sucumbe à tentação, come do fruto proibido e em seguida dá ao seu marido, que também come. Neste ato de desobediência, o pecado entra no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12, resume o impacto deste evento. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O ato de desobediência não foi apenas uma violação de uma regra, mas uma rejeição da soberania de Deus. Adão e Eva escolheram confiar na serpente em vez de confiar no Criador, tentando tornar-se como Deus, como está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 5. As consequências do pecado original. A desobediência de Adão e Eva trouxe consequências devastadoras. Em primeiro lugar, houve uma separação espiritual entre o homem e Deus. Gênesis 3, 8 descreve como Adão e Eva se esconderam de Deus, revelando a vergonha e a culpa que o pecado trouxe. Além disso, Deus declarou o julgamento sobre a humanidade e a criação. Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19. Primeiro, para a serpente a maldição de rastejar e a promessa de que o descendente da mulher esmagaria sua cabeça, que no caso era Jesus, que iria vir anos após para morrer na cruz e também matar a serpente. No caso, pisar em sua cabeça seria a morte do pecado. Segundo, para a mulher, Deus disse dores no parto e conflitos em seu relacionamento com o marido. Para o homem, trabalho árduo para obter sustento e o retorno ao pó na morte. No caso, servia também para o homem como para a mulher, tanto o segundo pecado como o terceiro pecado, que foi as dores de parto, era algo específico só para a mulher, mas os conflitos no relacionamento era para a mulher e para com o homem. E o trabalho árduo para obter o sustento também, tanto para a mulher como para o homem. O pecado não apenas afetou os indivíduos, mas toda a criação, a fauna e a flora, resultando em sofrimento, doenças e entrada da morte no mundo. Romanos capítulo 8, versículo 22 diz: sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Vamos falar da herança do pecado. Uma das implicações mais importantes do pecado original é que ele não afetou apenas Adão e Eva, mas toda a humanidade. Como representante da raça humana, sua natureza pecaminosa foi transmitida a todos os seus descendentes.
O Salmo 51, capítulo 5 declara: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso significa que todos nós herdamos uma inclinação natural para o pecado. Essa condição nos torna incapazes de agradar a Deus por nossos próprios esforços. Romanos capítulo 3, versículo 23. A promessa de redenção. Apesar da gravidade do pecado, a Bíblia também apresenta a esperança de redenção. Logo após a queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz a primeira promessa de um Salvador. Ele diz: Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa profecia aponta para Jesus Cristo, o descendente da mulher que derrotaria Satanás e restauraria o relacionamento entre Deus e a humanidade. Em Romanos capítulo 5, versículo 18, 19, Paulo explica: Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Pois da mesma forma como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Jesus, através de sua morte e ressurreição, reverte os efeitos do pecado original e oferece vida eterna a todos os que nele creem. Conclusão: o pecado original é um lembrete da nossa necessidade de Deus. Ele nos ensina sobre a gravidade do pecado, as consequências da desobediência e a bondade de um Deus que, mesmo diante da queda, oferece redenção. A história não termina no Éden, mas na cruz, onde Cristo restaura tudo o que foi perdido. Essa verdade nos desafia a reconhecer nossa condição de pecadores e a buscar a graça de Deus que está disponível para todos que desejam viver uma vida reconciliada com Deus, o Criador. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para nos ajudar para que o YouTube possa distribuir este vídeo, essa pregação para mais pessoas, para que muitos possam entender o Evangelho. A nossa missão aqui, nosso objetivo, nossa meta no canal é pregar o Evangelho para toda criatura, o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo, desfazer também e alertar a pessoa a ler a Bíblia, a estudar, para ficar alerta contra o fermento dos falsos profetas e falsos ensinamentos. Então que você possa se inscrever aqui no canal e crescer em conhecimento, principalmente lendo a Bíblia Sagrada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.